Que a paz e o amor de Jesus esteja entre nós agora e sempre. Dois irmãos decidiram sair de casa para construir as suas próprias moradias e viver de forma independente da sua família. Cada um tinha um jeito diferente de pensar e agir. O primeiro era alegre e despreocupado, queria terminar logo a sua casa para ter mais tempo para se divertir. Construiu a sua casa de madeira sobre a areia bem rapidinho, porque achava que isso era o suficiente. Já tinha um teto para chamar de seu. O irmão lhe perguntou se era seguro, mas ele não queria perder tempo com essa preocupação. Quando o irmão sugeriu que ele deveria ter usado tijolos, respondeu que os tijolos davam muito trabalho. O outro irmão já era mais prudente. Sabia que dali a alguns dias iria ter um grande vendaval com muita chuva. Com muita paciência, muito trabalho e muito esforço, ele construiu uma casa de tijolos e ainda encontrou uma grande rocha onde ele construiu a sua casa, lá em cima. Levou mais tempo, mas ela ficou bem segura. Alguns dias depois, se formou a grande tempestade. O mundo caiu em forma de chuva torrencial, com um grande vendaval, raios e trovões. Uma grande enxurrada se formou e levou em primeiro lugar a casa do seu irmão. Aquela casa de madeira foi estraçalhada, se repartindo ao chão. Somente a casa de tijolos ficou em pé sobre a rocha. E o seu irmão, sem casa, para lá se dirigiu correndo e chorando, porque afinal ele perdeu tudo. Ser prudente pode dar mais trabalho no início, mas é o que garante a nossa segurança, a nossa estabilidade, a nossa paz no futuro. O irmão prudente, ele pensou em todas as consequências, planejou a sua casa muito bem e se preparou para as adversidades. Sua escolha salvou a sua vida e a do irmão que era menos precavido. Com essa história, vamos refletir na passagem que está na carta aos Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15, que diz: Vede, pois, cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios. Onde Paulo nos mostra uma nova vida em Cristo. Devemos tirar proveito de todos os ensinamentos de Jesus nessa nova vida presente, a nossa vida presente, conhecendo a vontade de Deus para buscar a plenitude do nosso espírito. Assim é a prudência, uma atitude de grande sabedoria. Devemos ter prudência no falar, prudência no agir, prudência no pensar, uma importante virtude da nossa alma. Incorporemos toda prudência aos nossos sentimentos, às nossas ideias, às nossas palavras e às nossas ações. Assim passaremos aos que estão ao nosso redor a paz e a confiança, o exemplo do trabalho e da nossa alegria. O falar com prudência nos conduz a uma atitude mais refletida, mais pensada, pois muitas vezes perdemos o domínio das nossas palavras.
Elas então produzem incêndios, promovem conflitos entre os nossos amigos, os nossos familiares e muitos outros desastres. A palavra não pronunciada é patrimônio precioso de que o ser humano se pode utilizar no momento certo. Chico Xavier já nos contava que quando ele tinha momentos de aflição, antes de pronunciar qualquer juízo, devemos encher a nossa boca de água santa, esperar, respirar, esfriar a nossa cabeça e assim falar com propriedade. A palavra liberada insensatamente pode se converter num castigo que volta a punir a nós mesmos, o irresponsável que as deixou voar. A ação precipitada, sem a necessária prudência, invariavelmente causa inúmeros desastres, desacertos, aflições, conduzindo as vítimas ao seu insucesso, onde o remorso sempre vai chegar, mesmo que seja tarde demais. Antes de agir, o homem é depositário de todos os valores que pode investir. Após a ação, ele colhe os resultados desse ato. Então, meus amigos, é saudável dessa forma agir através da ponderação, a fim de que a nossa atitude não se converta em algo negativo para nós mesmos. Pensemos prudentemente. Uma ofensa que nos chega aos ouvidos, nos ferindo, pode nos conduzir a uma posição exaltada, que impede o nosso pensamento claro. Observamos o ocorrido através de ângulos falsos, distorcidos, numa apreciação perturbada, e os resultados são sempre negativos e danosos. Pensar refletindo, aí está a prudência. Ouvir, criando o hábito de ponderar, de pensar, para então chegar às legítimas conclusões em torno dos verdadeiros problemas da vida. Com prudência, Jesus pensou, falou e agiu em todas as oportunidades narradas nos 3 anos em que consistiu seu magistério. E as suas lições e exemplos estão conosco até agora, passados mais de 2000 anos. Por isso, quando Cristo começa a despertar em nós, todo cuidado é pouco. Nesse caminho de Damasco, que é a nossa transformação, que enfrentamos o tempo todo, nos transforma naquele homem novo. Vai nos mostrando os recursos para que podemos nos libertar da vida que antes levávamos. Ou seja, aquele homem velho que habitava nos nossos corações. Teremos os meios para nos livrar do ódio, várias lições para aprendermos a perdoar e assim despertar em nós o interesse pelas virtudes, pelas leis divinas que estão em nossa consciência. Finalmente, compreenderemos a necessidade de procurarmos o Cristo como o nosso maior exemplo. Estamos em um momento em que devemos nos esforçar para colocar o Evangelho em prática agora, porque já estamos no caminho que Jesus nos mostrou, não é verdade? Toda ação prudente é cautelosa. Porém, ao contrário do que se pensa, do que a maioria das pessoas pensa, prudência
não é morosidade, não é parar no tempo. A virtude da prudência, aliás, é o justo meio entre os dois extremos, como tão bem colocou Aristóteles. De um lado, a inação ou a lentidão. No outro extremo, a precipitação e a pressa. Ela estará no equilíbrio, no ponto central. Prudência não admite perda de tempo. A inação, o parar, o deixar de fazer, tem consequências irremediáveis, porque essa hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. A prudência é considerada por muitos como uma virtude por excelência, porque através do seu exercício é que os seres humanos podem refletir e decidir com sabedoria. Nos permite reconhecer o mal com antecedência e fazer as melhores escolhas em todas as situações. Como disse Emmanuel no livro Pão Nosso de Chico Xavier, na lição 66, caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Por isso, sejamos prudentes, nem apressados, nem lentos demais, somente prudentes. Fiquem com Deus.